Olá, queridos. Estou aqui de volta no estúdio porque achei importante compartilhar com vocês alguma coisa. Sabem, queridos, às vezes é engraçado e ao mesmo tempo dá dor em ver o quanto o mundo está sendo levado ao engano. Mas é mesmo por buscar o engano que o mundo está sendo enganado. Eu quero começar lendo para vocês a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, versos 19. Escutem muito bem o que a palavra de Deus diz. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Como é que Deus considera a sabedoria do homem, a sabedoria deste mundo, não do homem, a sabedoria deste mundo, dos homens sábios segundo o mundo? Loucura. Porque Deus apanha os sábios deste mundo na sua própria astúcia. Quantas pessoas buscaram lutar contra a palavra de Deus? Fracassaram. Quantas pessoas buscaram lutar contra a verdade da palavra de Deus? Fracassaram. Queridos, é loucura o que nós estamos vendo no mundo. Os desenvolvimentos deste mundo estão nos mostrando claramente que estamos chegando ao fim, ao final. Vejam aqui. Esse homem está buscando a imortalidade. Cientistas russos são ordenados a desenvolver cura para o envelhecimento. Bem, eu não quero falar deste homem em si. Não me preocupo tanto com ele. Não me preocupo no sentido de buscar saber da vida dele, essas coisas. Não, me preocupo com a salvação dele, certo? E me preocupo com as pessoas que estão acessando estas coisas e realmente estão acreditando que isto é possível. Queridos irmãos, ele está buscando uma cura para a morte, em outras palavras. Uma imortalidade. Isto é possível? Isto é possível realmente? Escutemos um pouco. And finally, in Russia, Vladimir Putin has set his sights on a new battle, the fight against aging. E finalmente na Rússia, Vladimir Putin voltou-se para uma nova batalha, a luta contra o envelhecimento. As part of an urgent directive, Russia's health ministry has been tasked with saving 175,000 lives in the next 6 years through cutting-edge anti-aging research. From slowing cellular decline to bioprinting technologies. O Ministério de Saúde da Rússia foi incumbido de salvar 175 mil vidas nos próximos 6 anos, através da investigação anti-envelhecimento de ponta, que retarda o declínio celular para tecnologias de bioimpressão. The plan is bold, but scientists are baffled by the sudden pressure to deliver. O plano é ousado, mas cientistas estão perplexos com a pressão repentina para entregar. One has to wonder if Putin is attempting to stop the clock of Father Time. É preciso se perguntar se Putin está tentando parar o relógio do pai. Eu fico tentando calcular aqui quantos dólares foram gastos para esta investigação. Quantos dólares foram gastos para isto? Por quê? Porque os homens querem vida eterna. Os homens buscam a imortalidade. Os homens não querem morrer. E é dito que 175 mil pessoas poderão ser salvas através destes descobrimentos. Mas deixem-me vos dizer, se pudessem converter esse dinheiro todo que será gasto para trazer essa cura para a morte e comprassem Bíblias e verdade para estas pessoas, elas teriam vida de fato. Teriam realmente a vida de que necessitam, de que precisam. Vamos continuar. In a surprising move, the Russian president has directed the country's top scientists to urgently develop treatments that could extend life and counter the nation's declining life expectancy. Num movimento surpreendente, o presidente russo orientou os principais cientistas do país a desenvolverem urgentemente tratamentos que pudessem prolongar a vida e contrair o declínio da esperança de vida. Os irmãos já perceberam, e eu tenho procurado compartilhar aqui convosco, que os mesmos homens que zombam da fé, zombam da palavra de Deus, zombam de Cristo, zombam da esperança do cristão na ressurreição, são os mesmos que estão desesperados em busca de vida eterna. Os poderosos homens do mundo já têm até labirintos subterrâneos para se esconderem do apocalipse.
Os poderosos homens do mundo estão congelando seus corpos e de seus familiares, para que possam ser ressuscitados num futuro, quando a tecnologia descobrir o segredo da morte. Os grandes homens da Terra estão pagando somas de dinheiro para travar a morte e o envelhecimento. Pobres almas. Pobres almas. Agora, deixe-me fazer uma pergunta a Vladimir Putin. Você quer viver eternamente? Está pagando dinheiro para que os teus cientistas desenvolvam uma cura para que você não morra nunca? Eu pergunto. E aqueles soldados que estão na linha da frente, combatendo as tuas batalhas, estão morrendo, eles não têm direito de viver eternamente? Irmãos, este assunto de mortalidade da alma realmente está chegando aos extremos. As pessoas realmente acreditam que isto vai acontecer. Vejam aqui. A imortalidade será atingível até 2030, diz cientista do Google. Bem, não estamos falando aqui de qualquer pessoa ou de qualquer instituição. Estamos falando da Google. Só para os irmãos terem uma ideia, a própria YouTube, onde vocês estão agora, pertence a Google. Não estamos falando de qualquer pessoa. Não é uma informação assim obscura que surge aí de pessoas que são pessoas estudadas. Pessoas que sabem ou compreendem o que estão dizendo e buscam a imortalidade até 2030. Uau! É pouco tempo para resolver o problema do pecado. Porque a imortalidade, ou seja, a mortalidade é resultado do pecado. Queridos irmãos, isto é realmente possível? Não, nós sabemos que não, mas quero vos dizer uma coisa. Satanás pode fazer isto parecer verdade. Por quê? Imaginemos que um certo poderoso da Terra, acreditando nestas coisas, o mundo já acreditando que há imortalidade, mora, porque é impossível isto, mora. Satanás pode fazer parecer que essa pessoa está viva. De que forma? Vestindo a imagem dessa pessoa e continuar a fazer as ações dessa pessoa. Imaginemos que um presidente, este é um exemplo um pouco banal, mas só para os irmãos perceberem, que um presidente por aí, que está lançando mísseis por aí, criando estragos no mundo, ele não quer morrer porque quer continuar a fazer estas coisas, certo? Então chega essa tal cura da morte e ele vem se tratando. Chega o dia final, porque a palavra de Deus nos diz que o homem nasce uma vez, morre e aguarda a ressurreição, o juízo. É isso que a palavra de Deus diz. Mas como ele acredita e como o mundo já acredita nisto, ele é colocado aí numa tumba secreta. E Satanás veste a imagem dele e continua operando como se fosse ele, criando mais estragos e desgraça no mundo. A propósito, irmãos, eu quero vos dizer que eu acredito que algumas pessoas no mundo, dos mais influentes até, não mostram um comportamento humano. As coisas que fazem essas pessoas não são comportamentos de uma pessoa normal. Ora, nós lemos aqui, Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele, Satanás, e os anjos dele, que caíram com ele, aparecerão na terra como homens, procurando enganar. E é claro que este texto está no contexto dos últimos dias, em que Satanás vai personificar os mortos, que ele vai personificar Jesus. Mas também, irmãos, é possível que Satanás, usando esta teoria de imortalidade, ele vista a aparência de certos homens poderosos deste mundo para dar continuidade com a desgraça que eles começaram. É isto mesmo. Mas, irmãos, vamos sair disto. Eu quero vos dizer, quero vos levar agora a palavra de Deus para a verdadeira solução para a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Nós agora queremos falar de coisas sérias, de coisas que realmente são a solução para a morte. Verso 23. Vocês conhecem sobejamente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? É a morte. Por que morremos? Porque somos pecadores.
Ora, se eles buscam solução para a morte, em primeiro lugar devem buscar solução para o pecado. Se eles não querem morrer, então devem se tornar santos, não pecadores. Percebe, irmãos, que isto é realmente uma loucura? Romanos 5, verso 12. Escutem aqui, irmãos, escutem aqui. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Morremos porque pecamos, irmãos. É impossível vencer a morte sendo pecadores ainda. O único que possui imortalidade, a única esperança para este mundo caído no pecado, meus irmãos, é Jesus Cristo. Por isso que na carta a Timóteo, irmãos, nem estou conseguindo encontrar Timóteo aqui hoje, porque estou tão empolgado com este tema. Na carta a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve, capítulo 6, verso 16, ele diz: o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. O único imortal, Deus, o eterno Deus, é o único que possui imortalidade. O homem não tem imortalidade em si. O homem, com os seus descobrimentos e tecnologia, não pode resolver o problema da morte. Por quê? Porque o pecado ainda habita. O pecado ainda existe. Quando resolvermos o problema do pecado, aí sim resolveremos o problema da morte. Mas deixe-me vos dizer que há alguém que já resolveu o problema do pecado. Jesus Cristo o justo. E Ele está agora no céu, intercedendo por nós. Permita que Ele tire do seu coração o pecado e Ele lhe dará a vida eterna que você tanto anseia. Amém? Vamos terminar com uma oração. Pai eterno, obrigado por Jesus. Jesus é a fonte da vida. Jesus é aquele que abre e fecha. Jesus é aquele que nos dará a vida eterna no último dia. Nada do que vem deste mundo pode nos garantir sucesso. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no pecado. O mundo jaz na morte. Ó Senhor, firme a nossa fé nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até amanhã. Amanhã iremos começar uma nova série aqui no nosso canal. Não percam, que vai ser interessante. Até lá.